Vamos aproveitar a sua experiência aí, que trabalha em diversos hospitais, você já deve ter se deparado com essas situações. Aqui em São Manuel, há pouco tempo, veio uma criança a óbito, onde a mãe expressou extrema tristeza e insatisfação com o hospital da cidade, onde ela disse que houve uma negligência. Então, nós fomos atrás, inclusive, fizemos uma matéria, eles disseram que iriam emitir uma nota, só que até agora não veio essa nota. Aí demorou para vir essa nota, foi para a Câmara e os vereadores cobraram uma explicação. Só que até agora não veio nota nenhuma. Isso é muito comum acontecer. Qual deveria ser a conduta, por exemplo, de um hospital que você administra? Qual a conduta que esse médico ou administração ou qualquer pessoa deveria ter tomado perante uma situação dessa? Bom, a Sanity hoje tem 90 cidades com o trabalho dela. E evidentemente que nós já nos deparamos com situações, não tantas, mas nos deparamos. O que a gente sempre mostrou no trabalho da gente, não só para o grupo de funcionários, mas também para os médicos envolvidos em todo o sistema, que a nossa preocupação sempre é o paciente. Então a humanização no atendimento a esse paciente. E quando a gente entra no hospital, normalmente o hospital tem um corpo clínico. Esse corpo clínico tem um estatuto. Esse estatuto determina um diretor clínico e um diretor técnico que também é eleito pelos próprios médicos que compõem a estrutura do hospital. E eles têm autonomia de checar, se o problema for médico, de checar com a médica, de avaliar tudo, analisar prontuário e responder aquilo que deve ser respondido. Então, o que eu imagino? Eu imagino que está faltando exatamente isso, Eu acho que é uma aproximação maior entre o corpo clínico e a direção do hospital para poder fazer essa resposta, e tirar essa imagem negativa. Porque eu sempre falo, Renata, o seguinte: quando você perde um paciente, o hospital fica triste, porque o nosso objetivo não é perder vidas, é salvar vidas. Sim. Certo? Então a gente também fica triste com isso. E eu não imagino que ninguém vá dar uma explicação, deixar de dar. Eu imagino que eles devem estar levantando com cuidado tudo o que aconteceu para poder dar uma resposta, que realmente fale o que de fato aconteceu. Mas sempre a nossa preocupação é que o diretor clínico, o diretor técnico, se conscientizem do que realmente ocorreu, respondam para a administração e daí para frente a administração toma as providências legais. A responsabilidade da administração seria se de repente tivesse faltado um medicamento, alguma coisa que faltou naquele atendimento e a criança morreu. Aí sim a administração assume toda a responsabilidade. Mas como é médico e eles são pertencentes ao quadro clínico do hospital, e existe um diretor clínico, um diretor técnico, é importante que eles avaliem. Olha, eu vou te falar pela última passagem minha no Hospital de São Manuel. Eu não tive nenhum problema na época com atendimentos de médicos, não posso falar absolutamente nada de nenhum deles, de nenhum do corpo clínico. Portanto, eu até acho que eles devem estar realmente avaliando com mais critério o que de fato está acontecendo para dar uma resposta, correta em cima do assunto. Então, o que acontece? Normalmente, o corpo clínico, ele estabelece uma comissão, que vai analisar junto com o diretor clínico o que aconteceu. Não é tão simples assim, tão rápido. Eles provavelmente, estou dizendo o que eu acho, tá? Não o que está acontecendo, porque eu estou fora. Mas não deveria, assim, o silêncio, pelo que eu percebi, não é a melhor opção. Poderia ter saído uma nota preliminar no quesito: estamos avaliando, vamos tomar as devidas providências. Pelo menos para mostrar que eles estão avaliando, Não ficar em silêncio. Ficar em silêncio, eu acredito que não é a melhor solução. Eu estou falando isso não só do hospital, saindo um pouco do assunto. Aqui nós temos esse problema, porque aqui eles não querem nunca falar. Eles preferem ficar em silêncio, que eles falam: vão ficar em silêncio que a poeira baixa. Realmente acaba baixando, sabe? Mas assim, o histórico, ele prevalece, Rapidamente eu vou contar um caso para vocês entenderem como é a ação da gente, tá? Eu administrava um hospital em Limeira e eu vinha a cada 15 dias passar o final de semana aqui em São Manuel.
E num desses 15 dias que eu vim passar, naquela época não tinha a facilidade do WhatsApp, tudo, né? Mas eu sempre deixava o telefone de onde eu estava, se precisasse. Bom, eu cheguei aqui em São Manuel, na casa dos meus pais, e o hospital me ligou num sábado, às 8 horas da noite, dizendo que tinha falecido uma criança, né? E que a mãe estava acusando o hospital de negligência e tal. Eu falei, não, então amanhã eu já estou voltando e já vou. No domingo eu fui para o hospital, né? Aí levantei o prontuário da criança, e no domingo chamei o pediatra que atendeu a criança, e a situação foi o seguinte: o pai pulverizou um laranjal e pôs 3 crianças no trator para acompanhar ele pulverizando, os 3 filhos dele. Bom, evidentemente que eram pequenos, se sentiram mal. Aí ela levou as 3 para o hospital de Limeira, mas não falou em momento algum que eles tinham ficado perto do veneno. Tá? Um trabalho extra, porque poderia ter usado um carvão aditivado. Sim, bom, aí o que aconteceu? O médico do hospital atendeu os 3, medicou, achou que não era interessante a internação, porque essa mãe foi embora, as crianças pioraram, ela levou para uma outra unidade de saúde, não trouxe de novo para a gente. A médica dessa unidade de saúde avaliou da mesma forma, porque ela não falou que eles tinham ficado perto de veneno, medicou, pediu para continuar a medicação. Aí por último as crianças pioraram de vez, ela trouxe de novo para o hospital, tá certo? Aí ela falou, e aí 2 salvou, uma infelizmente faleceu. Foi tarde demais. Tá? Bom, aí eu fiz toda a defesa do hospital, inclusive com o médico. Que culpa o hospital teve se ele não foi informado de que a criança estava perto de veneno? Então o que eu falo para vocês é assim: quando você assume um hospital, os riscos de um atendimento são sempre muito grandes, porque a gente está lidando com vida. Mas se a família trouxer a informação adequada, preparar, nem sempre o médico é responsável, na maioria das vezes ele não é. Dica para vocês que são mães e às vezes aconteceu alguma coisa que vocês ficam com uma certa vergonha de ter feito a criança, exposto a criança em determinadas situações, é importante sempre falar para o médico, não precisa ter vergonha, não precisa falar desde o primeiro atendimento, que isso pode salvar vidas, realmente. Sem aí tem um exemplo. Sem dúvida. Então, por exemplo, a criança caiu, demorou 3 dias para a mãe trazer para o hospital. Ou o padrasto bateu na criança, um exemplo. Na cabeça, exatamente. Que a mãe fica com vergonha, Isso. Quer contar. Aí, o médico ele faz uma análise ali. Se ele não tem essa informação, ele pode falhar no diagnóstico? Não, ele falhou porque ele não foi devidamente informado. É o caso dessa criança. Se a mãe de cara fala, ela ficou, os 3 ficaram, né, perto de veneno, com certeza o médico teria internado os 3. Imediato. Emergencial, exatamente.